Boa noite, mães. Estamos retornando, né, com nossa formação sobre Santa Teresa, tá? Para nós fazermos o fechamento do ano da oração. Então, durante o ano que passou, nós fizemos a formação sobre as 8 formações sobre Santa Teresa, né? Sobre as 7 moradas do castelo interior. Certo? Então agora, neste momento, nós vamos fazer esse fechamento do ano da oração, que nós estamos em busca do caminho da santidade, não é isso? Então, esse fechamento, ele foi composto por 4 formações, e hoje nós vamos trabalhar 2 formações, mas agora eu vou apresentar para vocês as formações, tá? Quais são? Então, nós temos aqui, né? Nosso caminho de santidade, nós temos a primeira oração, que é mental e ascética, tá? Cuja maior virtude é a humildade. A segunda, o segundo grau de oração, é a oração de quietude, cuja maior virtude é o desapego. O terceiro grau da oração é a oração contemplativa, tá? Cuja maior virtude é a caridade. E o quarto grau, né, da oração é a oração de união mística. Maior virtude é amor esponsal, certo? Então, lembrando que nós estamos aqui, né, trilhando o caminho da santidade, porque nós estamos em busca da nossa salvação, certo? Então, na primeira formação, como ela é mental ascética, né? O que é ascética? Ascética são as pessoas que se dedicam à busca da perfeição espiritual. Santa Teresa nos ensinou um tratado sobre oração, que é comparada com a água com que devemos regar o jardim da nossa alma, né? Nós falamos o tempo todo do nosso castelo interior, que é a nossa alma, certo? Quando compreendemos isso, nos sentimos animados a buscar com todas as nossas forças o caminho da oração, nosso caminho de santidade. Sobretudo, entendendo que rezar é fundamentalmente deixar-se amar por Deus. Santa Teresa nos ensina que quando decidimos ter uma vida de oração, vamos cultivar em um terreno ruim, um terreno pedregoso, que é o nosso coração, que muitas vezes nós chamamos de coração de pedra, coração duro, né? Vamos transformá-lo em coração de carne, sensível, certo? Para poder fazer brotar flores de perfume suavíssimo para agradar ao Senhor. Aprendemos neste ano de estudo que a porta para entrar nesse castelo chamado alma é a oração, a meditação. Vejamos como se há de fazer para penetrar no seu interior. Muitas almas andam em torno, não têm interesse em penetrar, não sabem o que existe lá e nem quem mora nela. Por isso é necessário entrarmos em nós mesmos, conhecermos-nos. São constantes as fases de secura na oração, embora o tipo de oração seja oração meditativa, pouco a pouco nos abrimos ao recolhimento para termos a capacidade de escutar a Deus e compreender a sua vontade. Isso se dá pela própria dinâmica do Espírito Santo. Sua metodologia sugere 4 maneiras de regarmos o jardim para atingirmos nosso objetivo. Onde eu falei para vocês, né? Quais são as 4 maneiras? A oração ascética e oração ascética e mental, oração de quietude, oração de contemplação e oração de união mística.
Santa Teresa nos diz que neste primeiro grau de oração, nossa ajuda para pegar água será usando um balde. E a maior dificuldade é a falta de determinação e desânimo, tá? Então, no início, estas são as maiores dificuldades quando estamos decididas a buscar esse bem e a ter uma vida de oração. O dono do terreno é Deus, nós somos os jardineiros. Neste início da vida de oração, o jardineiro principiante, ele deve buscar água num poço com a ajuda de um balde para regar o jardim do Senhor. Aqui o trabalho é árduo e cansativo, podendo ocorrer diversas vezes que ao puxar o balde, o jardineiro perceba que o poço está seco. Aí o desânimo pode ser uma grande arma do inimigo para fazer com que ele desista da sua meta. Então aqui, ó, vamos imaginar aqui você tirando a água de um poço com balde, né? Então você puxa o balde, sai um pouquinho d'água e às vezes ele ainda sai seco. Por isso que fala que é um momento árduo, né? E nós temos duas opções, mães. Desistir na primeira vez que retirarmos do poço um balde sem água, abandonando o terreno, ou persistir, voltando ao poço diversas vezes até que a divina providência nos faça encontrar, enfim, água para cultivar a terra. Santa Teresa declara que temos que confiar também na misericórdia e não confiar em nós mesmas, pois é desatino pensar que haveríamos de entrar no céu sem primeiro entrar em nosso próprio interior, a fim de conhecer e considerar nossa miséria, os benefícios de Deus e pedir-lhe muitas vezes misericórdia. Por isso, mães, é muito importante estabelecermos nossos momentos de oração considerando o local, a disposição do corpo, a agitação dos nossos pensamentos, né? Então, antes de fazer a oração, a gente tem que preparar também o ambiente, tá? Pra gente ficar mais tranquilo e tentar aproximar-se mais de Deus. Então, quando nos decidimos persistir, retornarmos várias vezes ao poço até que a providência divina nos faça encontrar água, né? Ou seja, encontrar Deus. E a maior virtude é a humildade, tá? Que nós podemos colher da oração mental. E com ela amadurecerão ao longo do nosso caminho espiritual mais frutos, como resolver nossa fraqueza, esvaziar do eu, não se elevar, deixar ser julgado, não ter orgulho, não se vangloriar e dar glórias a Deus. Precisamos nos revestir de humildade verdadeira para superar todas as tentações. O demônio tem medo dos humildes e se diverte com os orgulhosos. Nos colocarmos diante de Deus, reconhecendo nossas próprias fraquezas, é necessário deixar-se enamorar pela humanidade de Cristo, falando com Ele, chorando na dor e sorrindo na alegria. Santa Teresa diz que o conhecimento pessoal e a consciência dos nossos próprios pecados deve ser neste caminho de oração o pão que acompanha todas as nossas refeições. Santa Teresa, ela alerta nesse grau para a tentação de nos preocuparmos com os pecados e as culpas que vemos nas outras pessoas. Na verdade, devemos apreciar as virtudes e boas obras que encontramos nos outros e cobrir os seus defeitos, pensando nos nossos grandes pecados. Ou seja, vamos nos preocupar mais com os nossos pecados
do que ficar preocupado com a vida alheia. Por fim, precisamos lembrar que a humildade é essencial no caminho da oração. Certamente todos nós queremos progredir, mas será Deus a nos dizer quando estamos prontas para dar o próximo passo. E o próximo passo é a oração de quietude, tá? Então, na formação anterior, vimos o primeiro grau de oração, que é a oração mental ascética, que Santa Teresa nos explica como o primeiro modo de tirar a água do poço. Estudaremos agora o segundo modo de conseguirmos a água para a nossa terra. O jardineiro, que somos nós, devemos tirá-la com a ajuda de nora e alcatruzes. O que é isso? Que indica o modo com mais recipientes para puxar a água do fundo de um poço ou de um rio para a superfície. Diferentemente do modo comum, esse pode conter vários baldes, traz maior quantidade de água em menor tempo. Então, aqui mostrando para vocês, né? Isso aqui é, digo, mas, ó, então tá aqui, ó. Você pode observar aqui vários baldes. Então, não é só um balde puxando água. De uma vez, puxa vários baldes vêm cheios d'água. E aqui, contando com a ajuda de um animal. Mais água, menos esforço. Né? O que nós podemos chamar de evolução. Aqui é um outro modelo de uma nora alcatruz. Olha o tanto de baldes aqui, ó. Então, cada vez que ela vai girando aqui, vai enchendo os baldes e trazendo água. Mais água. Esse grau de oração chamado de quietude é de maior recolhimento, estando a alma jamais acostumada ao silêncio e podendo perceber a graça de Deus com mais clareza. São grandes graças, muito maiores que no grau anterior. Aqui a alma vai crescendo em virtudes e o Senhor vai dando a conhecer algumas coisas do céu, o que Santa Teresa chama de graças sobrenaturais. Isso significa simplesmente que ao conhecer uma alegria que vem de Deus, nós entenderemos que na terra todas as alegrias são passageiras, né? Compreendemos que tudo nessa vida ela passa, riquezas, poderes, honras, prazeres, e nada disso poderá nos satisfazer totalmente, essas coisas da terra. Santa Teresa fala da imensa misericórdia de Deus, porque nós, seres humanos, apesar de receber tanto amor e cuidado, percebemos que Deus nos dá tantas graças e mesmo assim voltamos a ofendê-lo. É preciso sempre ter a cruz diante dos olhos, tá? Como no primeiro grau. Afinal, mães, este é o conselho que Jesus mesmo nos dá. Pegue a sua cruz e me siga. E na oração de quietude, a maior dificuldade é o eu próprio, tá? Próprio eu. Nós encontramos dificuldade como agitações. Deus mesmo vai podando as árvores do nosso jardim. E essas podas são a secura e a aridez inevitáveis que encontramos em nossa vida oracional. Precisamos buscar não os prazeres da oração, e sim a fidelidade. E a maior virtude da oração de quietude é o desapego, né? E com ele amadurecerão ao longo do nosso caminho espiritual mais frutos, a partir do momento que a gente desapega, tá? Das coisas, como desprezo do mundo, não abusar das riquezas, não se elevar, não esconder talentos, perda do gosto das coisas da terra, deixar Deus agir em nós, não buscar prazeres na oração e desapego das vontades próprias. Então é aquela história de você começar a se despir, certo? Então Santa Teresa nos diz: vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Não te perturbe, nada te espante, tudo passa. Certo?
vamos focar na nossa oração em Deus e pensar na nossa vida espiritual, porque aqui na Terra tudo passa. Amém?